Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala aqui através da Bíblia. Estamos nesta série, eu espero que você esteja gostando. Como é bom nós abrirmos este livro, a Palavra de Deus, para conhecermos o propósito divino para o seu povo, especialmente para os últimos dias. Como Deus lidou ou tratou a situação e a experiência do seu povo no passado e que serve para nossa compreensão para os últimos dias. Ok, fidelidade total. Estamos vendo e acompanhando aqui o processo com relação à liderança da igreja e nós vimos mais diretamente para Tito se tornar um exemplo, um modelo. Hoje, fidelidade total. Deus quer que o seu povo brilhe para a sua honra e glória. Deus quer que o mundo veja Jesus em nós. Capítulo 2 e o versículo 9 vem agora porque é o seguinte, nós conhecemos aqueles que eram pagãos e que se converteram. E agora nós vamos entrar no aspecto quando os servos, os escravos, eles se convertem ali naquele momento. Como deveria ser o seu procedimento, especialmente a partir da sua conversão. Hoje nós encontramos muitas circunstâncias e oportunidades onde as pessoas não nos observam e nós podemos tirar algumas vantagens. Exemplo, quantas vezes pessoas deixam de fazer, por exemplo, deixa de trabalhar como deveria. Eu me lembro da experiência de um amigo meu que eles perguntaram para ele: "Ei, por que você não vai mossergar?" Ele disse: "Porque eu amo trabalhar, porque eu sou fiel ao meu patrão." Então, também em muitas circunstâncias se usa às vezes a mentirinha branca que eles chamam, né? É crer que ninguém também está vendo e que é insignificante. Isso não tem tanto problema. Vamos para o texto. Capítulo 2, verso 9 diz assim: "Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor." No caso aqui, os escravos, os servos que se converteram, eles estavam agora na igreja e como Tito está agora ensinando a igreja o proceder, a conduta cristã, como deveriam eles viver, ele vem e ensina que eles deveriam ser fiéis, obedientes aos seus senhores. Não é porque agora eles se converteram que eles estão livres, vamos dizer assim, que eles poderiam viver de qualquer maneira. Os ex-escravos servos, quando se convertiam, eles deveriam continuar aplicados, fiéis no trabalho, serem obedientes em tudo, darem um bom testemunho. A humildade, não se esqueça, ela cabe em tudo e deve estar em tudo na vida. Porque Jesus disse: olha, aquele que entra para a minha escola, ele vai aprender a ser manso e humilde. Versículo 10 diz assim: "Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade." Isso é uma coisa terrível. Aproveitar as ocasiões. Eu espero que não tenha cristão que faça isso. Quando ali vê algo que até pensam assim: isso aqui não vai servir mais, o patrão não vai. Ei, chega lá e pergunta. Isso aqui ele estava falando para aquele momento, porque era uma situação muito séria. Os cristãos, eles devem conquistar a confiança total dos seus senhores. Por quê? Porque muitos deles naquela época, e inclusive hoje também, se tornam mordomos. Quando as pessoas trabalham em casas ou até em comércio, empresas, e eles recebem total confiança dos seus superiores para estarem ali naquela área ou naquela responsabilidade. E a coisa mais linda é quando as pessoas dizem: olha, eu gosto de empregar cristãos, crentes, porque eles são fiéis, nós podemos confiar nele. As pessoas esperam que os cristãos sejam íntegros, de palavra, certinho, confiáveis, que não mintam, que sejam humildes, que não sejam rebeldes, trabalhadores diferenciados. Isso é muito sério. Eles deveriam dar agora prova de toda fidelidade. Eles deviam ser agora verdadeiras
cartas vivas, testemunho do poder renovador de vida, novas criaturas em Cristo Jesus. Isso não podia fugir da mente deles, do pensamento, sabe, um coração íntegro, diferenciado. Sob qualquer circunstância da vida, Deus espera que a gente seja uma luz, que olhem para nós e digam: olha como é semelhante a Cristo. Como está a sua fidelidade hoje, hein? Agora no capítulo 3, o versículo 1, fala com relação aos governantes. Isso também é esperado dos cristãos. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Eu sei que eles não são perfeitos. Nós sabemos disso e também Tito sabia e Paulo sabia naquele momento. Mas o que ele está dizendo é que obedeça. Por exemplo, as leis civis, as leis dos homens, desde que elas não infringam, não batam de frente com a lei de Deus, elas devem ser obedecidas, respeitar as leis. Por exemplo, uma vez eu fiquei muito triste quando eu ouvi que um irmão falou a respeito de um pastor, dizendo: olha, nem os anjos conseguem acompanhar o pastor fulano de tal. Tal é a velocidade que ele anda. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque imagina se alguém chegasse: opa, ei, você não respeita a lei? Tem uma velocidade. A gente precisa atentar e ter muito cuidado com isso. Respeitar as leis, obedecer aos governantes, considerá-los. Em muitos momentos a gente faz críticas que a gente não deveria, é melhor ficar calado. Eu não estou dizendo que eles não fazem por onde, porém, nós somos cristãos, a nossa vida é diferencial. Eu estou aqui nesse momento para lhe convidar para a fidelidade total a Deus, fidelidade total à sua palavra, à sua lei, fidelidade aos seus superiores. Horário, por exemplo, se o horário de sair é tal horário, por que começar a enrolar mais cedo e até parar mais aqui? Que sejamos admirados por aqueles que somos tão fiéis que estamos dispostos a andar uma segunda milha, fazer um pouco. Olha, minha esposa e eu sempre ensinamos para os nossos filhos. Com relação, por exemplo, a gente fazia retiros e ainda fazemos, se a gente pega um local de uma forma, no mínimo que a gente deixe igual nós pegamos, mas o ideal é que nós possamos deixar um pouco melhor. Às vezes até fazer algumas coisas que não é obrigado a fazer. Por exemplo, eu queria falar aqui para você, se alguém está te abençoando em alguma circunstância, você está na casa de alguém, ei, ajude, colabore. Mas vamos voltar e fechar aqui. Fidelidade total em tudo na vida, em todas as áreas. Tá claro? Por quê? Porque Deus quer se deleitar. Deus quer olhar e dizer: tá vendo meu servo Jó? Quão fiel ele é a mim. Tá vendo fulano de tal? Que coisa maravilhosa, o poder do Evangelho na vida dele. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Precisamos compreender a palavra fidelidade. Ao sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos ser fiéis também aos homens, às leis, aos superiores. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.